Bora então dar sequência para falar sobre essa situação do goleiro Tadeu e algumas informações principalmente vindas ali do Botafogo, Portal Alvinegro, etc, falando novamente sobre as sondagens da equipe dona, né, no caso o John Textor, dono do Botafogo, novamente interessado em contar com um novo goleiro para o ano de 2023, e o que surpreende quase que ninguém, né? O Tadeu está dentro dessa lista, assim também como o goleiro John, reserva lá no Santos, e o Maílson, goleirão do Sport, né? Estão aí na lista dos possíveis contratados para o Botafogo no ano de 2023. De fato, o Tadeu vai interessar quase todo mundo, mas a chance dele sair do Goiás realmente é muito baixa. Se ele sair, é realmente por um valor, uma quantia no mínimo muito boa, né? Para os cofres do Goiás. O próprio Edminho Pinheiro, falando, né, sobre esse assunto de venda, se vai vender, se continua com o Tadeu, naquela época que o São Paulo também especulava a sua contratação, ele disse que não venderia o Tadeu de forma alguma por uma quantia menor do que no caso o Santos, goleiro ex-Atlético Paranaense, foi negociado com o Flamengo. Até pegando aqui exatamente para vocês, o Flamengo pagou ali cerca de 3 milhões de euros, 16 milhões de reais naquela época, né, para contar aí em definitivo com um goleirão de 32 anos de idade. Então, menos desse valor, o Goiás nem senta na mesa para conversar com o eventual interessado pelo goleiro Tadeu. Eu acho que a partir de 20 a 25 milhões, aí sim o Goiás, digamos, pode olhar e falar, pô, acho que a gente pode pensar em vender essa referência. Mas o Tadeu não quer sair de jeito nenhum do Goiás, ama muito Goiânia e, além disso, né, o clube ele tem esse interesse de continuar no Goiás e exercer até mesmo um trabalho, né, extra-campo, no caso, quando deixar os gramados. O Goiás sempre vai deixar pelo menos um contrato de 5 anos em duração. Quando o Tadeu falar, olha, eu quero aposentar, aí sim a diretoria deixando acabar esse contrato ano a ano. Acho uma coisa assim fenomenal, sabe? É um cara que em momento algum abandonou o Goiás. Olha, em fase boa, em fase ruim, dificilmente eu fico puto com o Tadeu. Às vezes quando ele sai numa bola ali, o outro fala, pô, Tadeu não precisava sair nessa, né? Mas todo jogador vai errar, não é porque o cara é ídolo ou não é, ou se é a primeira partida dele, obviamente sempre terão erros, mas o Tadeu é um cara que eu gosto mais, identifico, respeita muito a torcida quando veste a camisa, né? Porque a gente já cansou de ver jogador folgado aqui no Goiás. Graças a Deus, nesse elenco de 2022 ninguém tirou a gente do sério, né, nessa questão, e o Tadeu sendo essa é uma das principais referências, né? Porque não nas últimas 4 temporadas, né? 19, 20, 21, 22 e indo agora para a sua 5ª temporada consecutiva no Verdão. A sua multa rescisória é de 200 milhões de reais, essa informação confirmada pelo próprio Edminho Pinheiro, e o Goiás tem 50% de uma eventual negociação futura, já que ele foi comprado por 1 milhão de reais da Ferroviária após o Campeonato Brasileiro de 2019. Segundo o site Transfermarkt, ele está avaliado na casa de 30 milhões de reais, mas ainda assim é um goleiro muito jovem, né? Tem 30 anos, beleza. Se fosse para um jogador, para um zagueiro, para um meio-campista, para um centroavante, seria já uma idade já na reta final, mas a gente vendo um goleiro, eu tenho total certeza que o Tadeu pelo menos até uns 35, 37 anos vai agarrar muita bola ainda, e tomara que seja aqui com a camisa do Goiás, tendo esse vínculo até dezembro de 2026, então a gente está em 2023, né? Então no mínimo até os 34 anos de idade, o Tadeu irá assim defender o Goiás, 34 para 35, né? Já que o seu aniversário é no dia 4 de fevereiro, nasceu lá em 92, 60 jogos pelo Goiás nessa temporada de 2022, a única partida que ele ficou fora, né, nessa temporada foi justamente contra o Real Noroeste, na Copa Verde, aquele elenco todo reserva, né, onde o goleiro Matheus Alves foi o titular. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, a partir de qual valor o Botafogo endinheirado, cheio da grana aí. Olha, eu gosto muito do Tadeu, mas por 20 milhões, 25 milhões de reais, eu já pensaria, porque assim, aqui no Brasil a gente consegue achar bons goleiros, eu gosto demais da referência dele, mas 20 milhões não é qualquer negociação, e a gente tem que pensar o seguinte, o faturamento, só pra gente pegar um exemplo, a Ponte Preta, na última Série B agora de 2021, juntamente com o Goiás, a Ponte Preta teve uma arrecadação na temporada completa de 30 milhões de reais e já estava negociando um jogador, o volante Alisson, que inclusive foi sugerido ao Goiás nesse ano, estava negociando por uma quantia próxima de 20 milhões. Então, é uma realidade muito grande. É óbvio, o Goiás, na Série A, esse ano a tendência é que fature mais de 100 milhões de reais. Mesmo assim, para a negociação de um único jogador por 20 milhões, aí sim eu já pensaria em uma eventual negociação, mas menos do que isso, eu tenho certeza também que o Tadeu, de forma alguma, vai buscar facilitar uma negociação. É um cara que já demonstrou grande gratidão ao Goiás, esperamos que ele continue aqui por muitos anos. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre esse assunto. De hoje, com essa informação quase exclusiva aqui do Goiás News, só não é porque o Eduardo Pinheiro ele já havia comentado sobre essa situação envolvendo
o meio-campista João Paulo, de apenas 19 anos de idade, fechado com o Goiás para o elenco principal na disputa do Goianão de 2023. Ele que acabou dando uma entrevista muito bacana ao pessoal lá do Sintonia Esmeraldina. Recomendo você também a conhecer o pessoal, o trabalho, né, lá do pessoal esmeraldino, e acabou comentando sobre essa situação do João Paulo, que foi contratado inicialmente para o Sub-20 por conta de alguns problemas burocráticos, demonstrou grande personalidade nos seus treinos, né, ainda no decorrer dessa temporada. Ele que já está treinando no Goiás desde o mês de agosto e agora para o ano que vem irá sim assinar esse contrato, já assinou, melhor dizendo, irá jogar dentro do elenco principal no Goianão de 2023, ao menos nas primeiras partidas. Em 2022 foram 15 jogos pelo Anápolis na disputa aí do Campeonato Goiano, certamente um dos destaques da equipe. Ele chegou a ser contratado pelo Atlético Mineiro, estava basicamente tudo certo, mas alguns problemas também impediram essa sua negociação definitiva, né, a apresentação dele em Belo Horizonte. Dessa forma acabou retornando ao Anápolis antes de fechar esse contrato com o Goiás, juntamente com a parceria com a equipe aqui do interior do estado, possivelmente ficando 50-50, né, a metade para as duas equipes. Segundo o Eduardo Pinheiro, também falei com ele, seu contrato até dezembro de 2024 agora no Goiás. No ano passado foram 5 partidas pelo Anápolis também, com uma bola na rede, e no ano de 2020 com mais 2 atuações à sua estreia, né? Ou seja, o cara estreou no profissional com apenas 16 para 17 anos, né? Muito jovem realmente o João Paulo, já demonstrando essa grande categoria. Acho uma contratação bem interessante. Até mesmo porque quando ele acertou com o Goiás, né, depois ele do Campeonato Goiano, teve março, esses problemas de se iria ou não para o Atlético Mineiro, chegou no Goiás basicamente no final do mês de julho e já treinando a partir do mês de agosto. A comissão técnica do elenco principal gostou do que viu e recomendou, né, a volta dele, no caso a reapresentação para o dia 15 de dezembro dentro do elenco principal por conta aí dos seus destaques nos treinamentos dentro do elenco principal do Verdão. Além disso, né, sobre outras situações envolvendo o jogador, a tendência é que ele pelo menos tenha algumas oportunidades no comecinho do Goianão. O Goiás dificilmente vai colocar, por exemplo, todos os seus jogadores titulares em todas as partidas ali, por exemplo. O principal jogo você acaba colocando inevitavelmente os atletas principais. Mas um duelo, por exemplo, no meio de semana, fora de casa, ou até mesmo contra uma equipe do interior dentro de casa, acho que sim, interessante, não para menosprezar o adversário, não é isso, mas para testar outros jogadores, até porque mesmo, se você coloca os principais atletas logo no comecinho da temporada, lá no final do ano, o desgaste físico possivelmente irá cobrar, né? Então acho sim uma boa decisão da diretoria do Goiás, esse acerto com o João Paulo, e vendo o Goiás finalmente, de novo, né, voltando a buscar atletas aqui no interior do estado, algo que parece que tinha ficado meio escasso nos últimos anos. Ou eles já saíam direto para Portugal, principalmente ele saindo do Grêmio Anápolis, né, ou até mesmo como no caso o Gasal, né, zagueirão que era da Aparecidense, foi negociado com o Atlético. Aquele Lucão também, atacante, se eu não me engano, do Grêmio Anápolis, também foi negociado com o Atlético, depois foi para Portugal. Então assim, é importante o Goiás, principalmente esses atletas com menos de 20, 21 anos já estreando no profissional. O caso do João Paulo aí também, 3 temporadas consecutivas na primeira divisão, não é pouca coisa. Em 2022, até pegar aqui os seus números certinhos, foram 7 jogos no Campeonato Goiano e outros 8 na Série D do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o cara já tem experiência em Campeonato Nacional, o que é realmente muito importante para o desenvolvimento do atleta. Contra o Goiás, ele participou de 14 minutos naquela vitória do Goiás lá do Jonas Duarte, né? 1-0, gol do Pedro Raul. Se eu não estiver muito doido, o primeiro gol do Pedro Raul com a camisa do Goiás. Ele participou de 14 minutos daquele jogo e também na Serrinha, a segunda rodada do Goianão, ele entrou faltando 13 minutos para acabar. Foi titular ali em outros jogos, deixa eu pegar aqui para vocês direitinho. No Campeonato Goiano, não, ele não foi titular basicamente em nenhum jogo no Campeonato Goiano, mas sempre participando basicamente de quase todos os jogos, entrando ali com 13, 15, 20 minutos, 5 minutos, sempre participou com uma certa frequência dentro desse elenco do Anápolis. Na Série D do Brasileirão também, onde o Anápolis chegou até as oitavas de finais, né, ficou próximo de conseguir o acesso, acabou sendo eliminado para o Real Noroeste, o mesmo que eliminou o Goiás. Da mesma forma, nos pênaltis, o João Paulo participou ali das 7 partidas, né, na disputa da Série D, 8 jogos na Série D do Campeonato Brasileiro, 3 vitórias, 2 empates e outras 3 derrotas. O último jogo dele contra o Operário lá no dia 10 de julho, né? Então o último jogo é de João Paulo. Na temporada passada também, em 2021, ele já havia estreado, né, no profissional, até antes disso, na temporada de 2020. Em 2021 foram apenas 5 jogos pelo Anápolis, mas jogou bem, em 5 partidas pelo Campeonato Goiano, marcou um gol e já fez contra logo o time certo, né? Um gol contra o Vila Nova, derrota por 3-1 no Oba, um dos gols anotado pelo João Paulo. Então uma boa atuação. Naquela temporada também ele participou
participou em partidas contra o Itumbiara, Grêmio Anápolis e outras duas diante o Vila Nova. A sua estreia em 2020, com essas suas duas partidas, né, dentro do elenco principal lá no Anápolis, aconteceu lá em jogo contra a Aparecidense, um empate 1-1 no Jonas Duarte, no dia 13 de janeiro de 2021, válido pela temporada de 2020, participou também de outros 2 minutos contra o Iporá. Eu até perguntei para o Eduardo Pinheiro, porque é muito difícil, né, você conseguir principalmente informações, estatísticas, assim a gente até consegue aqui através do site OGOL, mas principalmente de características, vídeos na internet é muito difícil de encontrar de jogadores que estão começando assim as suas carreiras e principalmente por se tratar de equipes do interior. O Eduardo Pinheiro ele passou que ele é um camisa 10 clássico, pisa muito bem dentro da grande área e tem uma boa estatura, de 1,86 m de altura, realmente muito interessante, né, para um meio campista, um segundo meia também, que pode jogar um pouco mais recuado e buscar o jogo, né, ou seja, aquela posição logo à frente do primeiro volante. O João Paulo também pode fazer essa criação, né, das jogadas no meio de campo do Goiás. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse mais novo reforço do Goiás. Nasceu em 2003, né, apenas 19 anos, 3 edições já do Campeonato Goiano nas costas, uma Série D também nesse ano de 2022, estava fechado basicamente com o Atlético Mineiro, então é bom do Goiás ficar atento nesse mercado, que não é qualquer jogador que está trazendo, tomara que tenha tempo, né, para ir o atleta e com esse contrato de no mínimo até dezembro de 2024, caso ele não vingue no Campeonato Goiano, como ele só faz aniversário no dia 22 de janeiro, a tendência é que ele possa até mesmo disputar mais uma temporada no Sub-20 do Goiás. Acredito que vai sim dar certo, pelo menos para a composição de elenco na Série A do ano que vem.